Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Estamos aqui ao vivo agora no perfil Escola do Lar. Meu nome é Juliana Oliveira, aqui faço parte da Escola do Lar junto com algumas meninas aí. E hoje a gente veio trazer um assunto muito importante, mas a gente está esperando aí as pessoas chegarem. Eu combinei com as meninas de fazerem uma live sozinha, mas hoje vou ter a presença ilustre do meu esposo. A gente está aqui na mesma casa, mas a gente tá em lugares diferentes. Então, vocês estão me ouvindo? Diz aí se tá tudo certo, que eu tô com fone, tô com um tripézinho aqui, então se tiver tudo ok, vocês me avisem, por favor. Me digam aí se vocês estão me ouvindo. Tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Me avisem aí, tá bom? Ó, tem várias pessoas entrando. Tem a Dani. Oi, Dani. Tem a Fê, tem a Débora. Tem outra Fê. Que legal que vocês estão aqui. Muito bem-vindas. Boa noite. A gente quer fazer uma live hoje bem dinâmica, bem curtinha. A gente está estudando o livro Educação. Para quem não conhece, esse é o livro Educação, da Ellen White. A gente está estudando esse livro, né? E me incumbiram aqui, as meninas do grupo me incumbiram de fazer essa live. Nós estamos no capítulo 4, então já passamos o capítulo 1, 2, 3 e 4. Se você perdeu as outras lives, entra no YouTube, tá? Da Escola do Lar. E lá você tem as lives salvas, entendeu? Para você acompanhar. Então, é muito importante você ter o livro. Se você não tem o livro físico, você pode ter o livro em PDF ou em áudio, tá? O livro físico você pode comprar na Casa Publicadora. Eu vou passar o site, é www.cpb.com.br. Então ali você pode comprar o livro Educação. A última vez que eu fui atrás desse livro, ele estava em falta na CPB. Então fica aí uma dica para a CPB, ó, colocar aí no estoque o livro Educação, porque tem muita gente querendo esse livro. Tanto que eu já quis dar de presente e não tinha o livro Educação para eu dar de presente. Então, por favor, CPB, se tiver alguém da CPB aqui me ouvindo, por favor, aí coloque o livro Educação para a gente comprar. Mas também tem o PDF desse livro e também tem o audiolivro. Então, se você quer, deixa aí nos comentários ou escreve aí em privado aí no Escola do Lar o seu telefone ou seu e-mail para a gente enviar tanto crianças é a parte mais difícil para mim, que eu acho que não poder ir num parque, no botânico com as meninas, assim, acaba sendo bem difícil. E também nas aulas que elas têm, né? Diversas, tudo foi cancelado, então é complicado. Meu esposo chegou, querido, tudo bom? Fala alguma coisa aí. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tá, Oi, estão o me som, ouvindo? o som tá um pouquinho Me ouvem baixo. bem? Oi, Melhorou? melhorou? Como tá bom? Tá Tá bom, bom. vou falar mais pertinho Então aqui. a gente estudou, eu e o Roger, a gente estudou então o capítulo 4. Esse capítulo aqui, ó, que tem o título Como se relaciona a educação com a redenção. Oi, minha querida, entrou. Beijo, Vânia, a gente se viu há pouco tempo, mas já estamos com saudade. Bom, a gente estudou aqui o capítulo 4. Antes de estudar o capítulo 4, eu queria fazer uma oração com você, porque acho que o Espírito Santo ele precisa estar nesse momento com a gente, para que a gente possa absorver, e possa entender, e possa principalmente praticar na nossa vida, né? Esse conteúdo. Então, eu vou pedir para que o Roger faça uma oração para a gente começar, então, o estudo. Feche os seus olhos de onde você está. Vamos orar. Querido Jesus, agradecemos pelo teu cuidado e proteção. De maneira especial, pedimos que nos abençoe, nos ajude a compreender a tua mensagem para nós,
através do estudo desse capítulo do livro Educação, possamos entender, Senhor, que o processo de educação que exercemos, que executamos, que trabalhamos com os nossos filhos, com os nossos pequenos, ele deve ser algo não somente instrucional para conteúdo, mas para a salvação, Senhor, para levá-los aos teus pés, para fazer eles entender que há algo mais preparado por ti, desejado por ti, para nós como teus filhos. Abençoa-nos e nos capacite como pais, como instrutores, como tutores, que possamos ser uma bênção na vida dos nossos pequenos, na vida dos nossos filhos, possamos caminhar juntamente com eles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amor, tá travando um pouquinho. Não sei se tá tudo bem, mas vamos lá, vamos em frente. Deu para ouvir a oração aí. Bom, a gente vai começar aqui no começo. Como se relaciona a educação com a redenção. Como a gente está usando a mesma internet, talvez a dele está um pouco lentinha ali, mas vamos ver. Deu uma travada. Voltou, amor? Tá aí, ok? Ok. Então tá bom, vamos... Sim. Sim, tá melhor. Consegue me ouvir bem? Então vamos começar ali do começo, né, do capítulo 4, que a autora fala assim: o pecado separou o homem de Deus. Então a gente sabe que no Jardim do Éden realmente houve uma ruptura, né, com o pecado. O homem falava com Deus face a face, e quando houve o pecado eles tiveram que sair do Jardim do Éden e houve uma separação de Deus. Eles começaram a se separar de Deus. Foi uma ruptura, né? E dentro do decorrer da história a gente vê como foi decaindo, né, a natureza humana, né, como ela foi se distanciando de Deus cada vez mais. Tanto que a gente vê em Noé, 8 pessoas apenas foram salvas dentre milhares e milhões de pessoas que existiam na época. Então a gente vê que o homem foi se degradando rapidamente, a separação que ele tinha de Deus era muito grande. Então a gente viu que precisava realmente de um resgatador. Se não houvesse um resgatador, realmente a raça humana seria... ela mesma se mataria, né? Seria extinta e estaria totalmente perdida, né? Sem realmente um salvador. Então, quando você quiser comentar, amor, você vai falando, tá bom? Vai pedindo aí para falar. Então, a gente... Sim, Claro. tá bom. Consegue me ouvir Tá bem? Como é legal, que tá dá aí? para ouvir. Eu tô ouvindo bem. Ótimo. Legal. Vamos Então, a seguir. gente vê que... Fala. Tá. Acho que um ponto que Oi. Acho que um ponto interessante quando fala que pelo pecado, o homem ficou separado de Deus, existe uma questão que às vezes a gente não presta atenção, de que Deus ele sempre esteve buscando estar próximo das suas criaturas, de nós. Então, quando a gente olha o Jardim do Éden, a gente vê então Deus se encontrando com Adão e Eva todos os dias ao final do dia. Então vem o pecado e o separa. Então Deus já não vinha presencialmente, já não tinha o mesmo contato face a face que tinha antes com Adão e Eva. Então, o que acontece? Depois vem Jesus. Jesus é enviado à Terra, em carne, para ter contato com os homens, e acontece o que acontece, ele é crucificado. Então, mais uma vez, ele é afastado dos homens, acontece uma separação. E ainda numa terceira tentativa, e isso é o que permanece, né? Quando Cristo fala com seus discípulos, fala com o povo, fala que deixo-vos um consolador, o Espírito Santo. Então, é o que a gente tem hoje, o Espírito Santo conosco, nos conduzindo, nos iluminando, nos mostrando o caminho certo e nos conduzindo a desviar-nos do caminho errado. Então, todo o tempo, Deus está buscando proximidade com as suas criaturas, né? Desde o Éden, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, tamanho o amor, tamanho a misericórdia, tamanho o cuidado e Muito perdão que legal. Deus tem para E o legal conosco, de né? estudar o livro Educação, que é esse daqui, né, que eu mostrei no começo, eu vou voltar a mostrar para vocês, é muito importante que vocês tenham esse livro e que vocês estudem. Aqui fala sobre a verdadeira educação, né? O que seria essa verdadeira educação? Estava ouvindo hoje alguns áudios do curso Verdadeira Educação do Projeto Restaure. Eles têm um curso sobre a verdadeira educação, onde eles abordam todos esses temas e muito mais para você entender bem a fundo o que é. Mas a verdadeira educação coloca Cristo no centro. Cristo é o centro da verdadeira educação, porque já fala, a verdadeira educação é uma educação verdadeira. A educação verdadeira ela está centrada em Cristo. Cristo é o centro de toda a educação. Então, aqui nesse capítulo foi muito legal, porque
Cristo, ela fala assim que Cristo veio reconciliar o mundo com Deus, né? Então a gente vê Cristo passando por tudo que ele passou para que ele pudesse reconciliar o homem com Deus. E a gente vê que o pecado ele nos distancia de Deus, né? Isso é meio óbvio, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente peca, mais a gente está distante de Deus. A gente vai se distanciando, distanciando, distanciando e vai cada vez mais se degradando como humanidade. A gente vê hoje, a gente está no ápice aí da degradação, né? A gente vê como que o mundo está vivendo um momento muito difícil. A gente vê que realmente o tempo, as profecias estão se cumprindo e Jesus logo vai voltar. Então a gente vê que realmente o mundo está muito distante de Deus, né? Mesmo com Cristo, Cristo vindo, que nem o Roger falou, mandando o Espírito Santo, mesmo assim a gente está muito distante de Deus, né? Como humanidade, só falou como humanidade. A gente não tem mais o desejo de fazer o que é certo, a gente tem desejo de fazer o que é errado. A gente tem essa natureza da vontade de fazer o que é errado, né? Então o pecado ele nos distancia de Deus. E o único que tem a capacidade de nos aproximar de Deus é Jesus. Então, através de Jesus é possível nos aproximar de Deus. Sem Ele é impossível. Sem Ele é impossível. Não sei se o Roger quer comentar mais alguma coisa, se a gente pode seguir. Sim, quando a gente vai para a Bíblia, Jesus Cristo fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente tem alguns pontos importantes aí, exatamente quando esse capítulo da educação fala que, mediante o sacrifício do Salvador, possibilitou-se nova comunhão com Deus. Ele é o caminho, é através dele que chegamos a Deus novamente, que podemos nos achegar a Deus novamente. O caminho, a verdade e a vida, né? É através dele que podemos ter, que temos a vida hoje, em primeiro lugar, né? Quando a gente vai lá para João capítulo 1, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós. A vida na sua essência, na sua origem, e é a vida de termos, através dele podermos ter a vida eterna, né? Então é através dele que a gente tem todas as coisas que são possíveis, é através dele que a misericórdia de Deus se estende, se chega até nós, né? Então Jesus Cristo ele tem que ser o caminho, ele tem que ser ele tem que fazer parte de tudo, né? Não, acho que um conceito muito importante que a gente vai chegar aqui é como se relaciona a educação com a redenção. Nós temos que tirar de mente aquele conceito antigo de que eu tenho uma vida matrimonial, eu tenho uma vida profissional, uma vida pessoal, uma vida espiritual, ou seja, eu tenho caixinhas. Quando a gente olha para a educação, e quando a gente traz o conceito da verdadeira educação, isso não existe, não existe esse tipo de conceito. Não. Tudo tem que ter Jesus Cristo, tem que ter Deus permeado. E é isso, esse é o conceito, esse é o princípio. Jesus Cristo, a salvação, o nosso Criador sempre fazendo parte de cada momento de ensino. Vai aprender matemática, vai aprender português, vai aprender ciências, tudo a gente consegue, se a gente realmente tiver isso como princípio, a gente consegue trazer Deus, consegue trazer Cristo para aquele aprendizado como a base, como centro, como através dele temos todas as coisas e É muito aprendemos legal. todas as Quando a coisas. gente começa a estudar sobre a verdadeira educação, a gente não consegue entender como que a Bíblia e como que Deus, Jesus, pode estar em todas as matérias relacionadas com aquilo que você vai ensinar para o seu filho. Mas depois, com o tempo, você consegue entender que a Bíblia é o livro-texto, né, da verdadeira educação. Ou seja, o livro-texto ele é o livro base, é o guia, onde ele vai permear todas as matérias que você vai estudar, que você vai passar, o conhecimento que você vai passar para o seu filho. Então é possível, isso é muito legal. Quando você começa a estudar, você começa a ver que é realmente muito possível e que é incrível que você pode estudar tudo através da Bíblia, né? E continuando o capítulo, ela fala assim que Jesus tem a capacidade de restaurar qualquer mente paralisada, obscurecida e pervertida pelo pecado. Então Jesus é o único que tem essa capacidade. Somente se aproximando de Jesus a gente vai conseguir tirar, é, restaurar, na verdade, não tirar, é restaurar. Ele vai restaurar a nossa mente, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso coração. É ele que faz esse trabalho. Então, somente perto dele, não é por mim, né? Eu, Juliana, que vou educar minhas filhas, não é eu que vou falar, eu vou fazer, que vou fazer acontecer.
Não, é Jesus. Se Jesus não estiver no meu lado em primeiro lugar, eu como exemplo, nós como pais e mães, não tivermos Jesus em primeiro lugar, ele não vai ser o primeiro lugar na minha família, nem na vida das minhas filhas. Então, ele não vou ter mais a verdadeira educação, não vou estar passando uma verdadeira educação, porque a verdadeira educação é Cristo no centro de toda a família. Então, é importante saber que não é só o que eu vou passar para o meu filho, é o que eu sou. Se eu não sou, eu não consigo passar nada disso. Né? Então, em primeiro lugar, eu tenho que ser o exemplo dentro da minha casa. Eu como mãe, o Roger como pai, você como mãe ou você como pai, precisa saber disso, né? Que você tem que o quê? Colocar Deus em primeiro lugar. Jesus vai restaurar a sua mente, o seu coração, e dessa forma você vai conseguir também poder para que Jesus possa restaurar a vida do seu filho cada vez mais, né? E há na natureza humana, uma parte que eu escrevi aqui, né, que eu grifei do livro, que há na natureza humana uma força para o mal. Então a gente sabe que tem uma força puxando a gente para fazer o que é errado. Uma força, que é o pecado, né, a natureza pecaminosa. É que sem o auxílio de Cristo não poderá resistir. Então, se eu coloco Cristo para me ajudar, essa natureza pecaminosa ela não vai vencer. Quem vai vencer é Cristo através de mim. Quer dizer, eu vou vencer através de Cristo, né? Essa natureza humana, para fazer o mal, não vai resistir, né? Quem vai estar no controle da minha vida é Cristo, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, amor, ou posso para mais para frente. Sim, sim. Sobre o que você tinha comentado antes, sobre estar junto, a Bíblia fala, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Mas um ponto importante que muitas vezes a gente passa batido é ensina a criança no caminho, e não ensina o caminho. Há uma grande diferença quando a gente fala ensinar o caminho, é simplesmente falar, vai ali, segue ali, faz isso, isso, isso. Mas quando a gente fala ensinar no caminho, você estar no caminho junto com seu filho e ensinando e caminhando juntos. Existe uma, e eu acredito que é um sentimento de proteção, de cuidado, de desejo para que os nossos filhos andem num bom caminho, mas existe uma tendência, eu já percebi isso muitas vezes em mim, e em outros colegas casados, com filhos e tudo mais, dos pais quererem que os filhos pratiquem determinadas coisas que eles mesmos, como pais, não praticam. Por exemplo, a respeito de alimentação, a respeito de hábitos espirituais, de fazer um culto, muitas vezes eu vejo pais cobrando os filhos de coisas que eles mesmos não fazem. E aí a criança, ela simplesmente ela aprende por exemplo. Muitas vezes a gente vai falar, 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 mas no final o que vai contar é o filho olhando o pai e olhando a mãe, como é que eles fazem a respeito daquele aspecto. Como é que eles fazem o culto? Eles fazem o culto, os filhos veem os pais tendo a sua devoção pessoal, os filhos veem os pais orando, os filhos veem os pais jejuando, os filhos veem os pais se relacionando bem entre si. Tudo isso é o que a criança vai captar. Então, muitas vezes você pode falar algo e a criança vai ouvir. Mas quando ela vê você fazendo algo diferente, a captação, o entendimento dela, em primeiro lugar, vai ser de confusão, porque nós, como pais, falamos uma coisa e estamos fazendo outra. E no final das contas, o que vai ficar é o que a gente está fazendo. Então, é ensinar o filho, ensinar o menino, ensinar nossos filhos no caminho. E se há alguma luta, se existe alguma coisa que a gente às vezes quer aproveitar que a criança está pequena para ensiná-la a fazer aquilo, mas nós não fazemos ainda por lutas pessoais, por ser de repente algo que para nós é um grande desafio, é entregar o nosso caminho a Deus e falar: Senhor, aqui está o meu filho, a minha filha, os meus filhos. Eu sei o que é melhor, estou tentando ensinar para eles, mas eu mesmo não consigo. E é um ponto de reconhecer de que não consegue e não se apoiar nisso, mas falar, é através de Cristo que ele pode me fortalecer, me capacitar a fazer o que é a vontade de Deus. Tanto nós quanto orarmos para que Deus também fortaleça os nossos filhos, os animem, os incentive e que possamos ser luzes e bênçãos na vida dos filhos, né? Então é a família no caminho, Sim, né? né? Essa No parte de caminho ser o juntos. exemplo, para mim, é primordial, né? Principalmente na verdadeira educação, né? Porque se você quer colocar Cristo como centro e Cristo não é o centro na sua vida, realmente não tem, o objetivo não está certo, né? E a gente vê aqui também uma parte que eu grifei,
que a cooperação com o poder de Cristo é a maior necessidade do homem. Então, a gente precisa cooperar com Cristo, né? Cristo, ele quer fazer uma obra na minha vida, na sua família. Mas se a gente não coopera, né? A gente não coopera, a gente não se entrega, a gente não entrega o próprio eu, as minhas vontades, meus desejos. A gente não entrega, às vezes, a falta de sabedoria, né? Senhor, me dê sabedoria, me guie, porque eu realmente não sei o que fazer. Se a gente entrega realmente o nosso eu, então Cristo consegue cooperar conosco, Cristo consegue transformar a minha vida e a vida do meu filho, né? A vida da minha filha. Então é importante saber que eu preciso cooperar. Não é só Cristo. Ah, Cristo vai fazer o trabalho dele, é Cristo, se Deus quiser, ele vai fazer. Não. Eu preciso me colocar como protagonista, eu preciso cooperar. Então é uma obra, né? Cristo, ele faz a obra, mas ele precisa de nós, ele precisa dessa cooperação para que juntos a gente possa realmente refletir o caráter de Cristo e principalmente evoluir na educação, né? Porque o que eu ouvi muito legal que faz, assim, me fez pensar bastante, é que realmente a educação deve ser redenção. O meu objetivo como mãe pode ser, né, vamos dizer, tem mães que querem que o objetivo seja, que quer que o filho tenha sucesso, que quer que o filho tenha um bom emprego, que quer que o filho seja bem sucedido, que tenha uma boa casa, um bom carro, que faça viagens pelo mundo, que seja um filho estudado, fale não sei quantas línguas. Esses são muitos objetivos que muitas pessoas têm, mas qual que deve ser o nosso objetivo como cristãos, né? Qual deve ser o nosso objetivo? Deve ser o quê? A redenção do nosso filho. É o mais importante. Eu sei que eu acordo todo dia e assim eu falo para algumas pessoas, falo assim, eu não quero nada para as minhas filhas desse mundo, eu quero a salvação delas, eu quero que elas se salvem. E quando você tem isso como objetivo principal, a sua luta diária, porque a sua luta não é contra a carne, né? Como a gente fala, é contra o reino das trevas que está tentando engolir o seu filho, engolir a sua família de todos os jeitos para que você o quê? Se separe, que você brigue, que você não cuide do seu filho, que você enfie o seu filho numa creche, numa escola, tempo integral, que a sua vida seja louca para que você não cuide da sua família. E daí como que você vai querer que o seu filho se salve? Você se salve como família? Como você vai querer que isso aconteça se você não está colocando Cristo em primeiro lugar? Né? Então a sua vida está toda bagunçada, está tudo de pernas pro ar, a gente está nessa quarentena, tem muita gente aí confinado agora que está repensando realmente no que está sendo feito com as famílias. A gente precisa ter isso como alerta, né? Porque vamos, não serve simplesmente ir na igreja uma vez por semana e levar seu filho. Isso não serve. Você precisa o quê? Ter um relacionamento íntimo com Deus, íntimo com Cristo. E esse relacionamento deve permear toda a educação do seu filho. E é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso oração, é preciso culto, é preciso saber corrigir da maneira correta, né? Então, a gente precisa cooperar com Cristo, como diz o texto, né, dessa semana que a gente está estudando, né, esse capítulo 4. É que a gente deve cooperar com Cristo na educação. Então, eu, Juliana, preciso fazer minha parte como mãe, o Roger precisa fazer a parte dele como pai, porque senão essa verdadeira educação não vai acontecer e a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo, que pelo menos é o meu objetivo como mãe. Tenho certeza que o Roger, como pai, é ver as nossas filhas no céu, juntamente conosco como família, né? Eu acho que esse deve ser o primeiro objetivo nosso como pais, né? Não sei se o Roger quer falar alguma coisa, se a gente vai mais para frente. Sim, acho que o conceito por trás todo é a verdadeira educação, ela tem Cristo como base, no início, no meio e no fim, toda 100%. Esse trecho que a Juliana tá comentando bastante ali da página 29, bem ao meio do parágrafo, traz basicamente o que? A mesma força, o mesmo poder que está disponível para nós vencermos as nossas lutas pessoais como pecadores, como pessoas falhas, é a mesma força, a mesma fonte de poder que deve ser recorrida para o momento do aprendizado, para o momento de educação. Ou seja, aquela mesma força que nos ajuda a vencer cada dificuldade, cada luta, cada pecado, é essa mesma força que deve fazer parte, é Jesus Cristo. Isso tem que ser a base.
Não existe verdadeira educação sem Jesus Cristo, sem o princípio criador, o princípio salvador, redentor. Não existe. É Jesus Cristo do início ao Muito fim. legal. Mais para frente eu grifei aqui uma parte que eu achei interessante, né? Fala qual que é o objetivo de todo educador, né? Quem é o educador? Educador, o primeiro educador de uma criança são os pais. A gente, na nossa sociedade, colocou o quê? Os professores, a escolinha, a creche como educador. E eles não são educadores. Quem são educadores é o pai ou a mãe. Nós temos o objetivo, a gente tem essa meta, a gente precisa educar os nossos filhos como a gente viu para a redenção. Então, nós somos os educadores, né? E qual que deve ser o nosso objetivo como pais? Né? Aqui diz assim que devemos incutir os princípios da verdade, obediência, honra, integridade, pureza, trabalho altruísta. Então tem muita coisa aqui que foi sintetizada, mas eu achei bem interessante que nós devemos incutir os princípios da verdade na criança. Ou seja, a gente deve estar passando esses princípios, a gente tem que trabalhar com a criança, com as crianças, os princípios da verdade que estão na palavra de Deus. Como ela deve ser, como deve ser o caráter dela, o que ela deve desenvolver na vida dela para ela ser mais semelhante a Cristo, como que ela deve reagir às suas emoções, o que ela deve aprender com cada personagem bíblico para a vida dela, para que ela possa fazer ou não fazer. Então, a gente precisa incutir a obediência. A criança precisa obedecer, não é uma escolha da criança. Ah, eu vou ou não obedecer. Não, ela precisa obedecer. Se ela não obedecer aos pais, ela não vai obedecer a Deus. Né? Então, isso é muito importante. Que a criança aprenda a ser obediente, aprenda a honrar pai e mãe, a honrar a Deus, a honrar uma autoridade. Ela precisa saber que ela precisa honrar também. Ela precisa ser íntegra, pura. Ela precisa trabalhar de forma altruísta. A verdadeira educação traz muito isso. Que um dos objetivos da verdadeira educação é servir ao próximo. Não é para mim, não é eu quero, eu posso, eu aconteço. É o que fala hoje a nossa sociedade. Não. A verdadeira educação ensina a criança a servir. Como eu posso ajudar o meu amiguinho? O que eu posso fazer para o meu amiguinho? O que o meu amiguinho está precisando? Deixa o meu amiguinho primeiro, deixa ele fazer. Então a gente coloca esse trabalho altruísta também como um grande objetivo da verdadeira educação, né? Que também é uma educação redentiva, que tem como principal objetivo a redenção dos nossos filhos, ou seja, a salvação deles, né? E mais para frente a gente vai ver o resultado de ensinar esses princípios. Porque a gente está falando dos objetivos, mas a gente vai ver o resultado. O que acontece se eu, se você, se a gente fizer o trabalho, cooperar com Cristo, a gente aplicar os princípios, né, de uma educação verdadeira sentada em Cristo, se Cristo for o centro do nosso lar, se realmente a gente incutir na mente dos nossos filhos esses princípios, né, de pureza, de obediência, da verdade, da integridade, do trabalho altruísta, quais são os resultados, né? Porque parece tão difícil fazer isso, né? Quando às vezes a gente mesmo não é, mas a gente precisa trabalhar na gente, né? Também, se a gente não trabalha na gente, é difícil passar para o outro. E principalmente para a criança, porque como o Roger falou, a criança vai ser o que a gente é, né? Não adianta falar assim, ah, filho, come uma saladinha aqui, você está comendo um hambúrguer com batata frita. A criança não vai comer salada, ela vai quer comer o hambúrguer com batata frita. Então, a mesma coisa com a gente, com o nosso, se eu falo assim, ah, filho, vamos ser altruísta, vamos ajudar o próximo, mas eu sou mesquinha, eu sou avarenta, eu não ajudo ninguém que está do meu lado, eu tô pouco me lixando para as pessoas. Então, meu filho vai aprender que realmente eu estou fazendo. Então, a verdadeira educação, quando eu comecei a estudar esse livro, eu vi que ele tinha muito mais a ver comigo do que muitas vezes com meu filho, com as minhas filhas. Porque eu preciso ser transformada primeiro para poder educá-las da maneira correta. Porque como que eu vou educar se eu mesmo não sou? Mas esse é um processo, né? Como a gente falou, quando a gente coopera com Cristo, ele vai fazendo a obra, ele tem uma parte, né? Cristo vai até aqui. Se eu vou até aqui, a obra é completa, né? Então eu tenho a minha parte e Cristo tem a dele. Ele completa aquilo que a gente precisa, mas a gente precisa dar o passo também, né? Não sei se o Roger quer comentar alguma coisa, a gente pode passar para frente. Da mesma maneira como esse ponto
ele quer, o primeiro parágrafo finalzinho ali da página 30, né? Ele quer que eles, acima de tudo mais, aprendam a grande lição da vida sobre o trabalho altruísta, é, remetendo novamente a verdadeira educação para Jesus Cristo, é imprimir o caráter de Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações. Como é que Jesus Cristo vivia? Como que era o caráter dele? De que maneira ele vivia? Para atender seus próprios interesses? Jesus Cristo tem sempre a discussão de que se ele era Deus, se ele era homem quando veio à Terra e tudo mais. Jesus Cristo tinha poderes celestes como Deus, mas ele em nenhum momento usou isso para benefício próprio. Todas as vezes que houveram milagres, os milagres não eram para beneficiar ele de forma alguma, era para beneficiar o próximo. Eram milagres para cura física, para cura espiritual, para a multiplicação dos pães, sempre beneficiando ao próximo e sempre ensinando algo com aquilo. Então, da mesma maneira, quando a gente fala sobre esse ensino, e tem um ponto que aqui é bastante interessante, no finalzinho da página 29 para 30, fala que a sua ambição incutir os princípios da verdade, obediência, honra, integridade, pureza, princípios que deles farão uma força positiva para a estabilidade e o erguimento da sociedade. Então, o que isso aqui nos remete? Nos remete quando a Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Se o sal não for misturado com a comida, de nada vale. Então, de nada vale tudo isso aqui se for para um motivo egoísta, simplesmente para você se destacar ou simplesmente para você falar que a sua educação é melhor que a dos outros e tá bom, seu filho é melhor que todos. Não, muito pelo contrário. O que se está trabalhando através disso é moldar um caráter de uma criança para que ela seja uma bênção, seja uma luz no mundo por onde ela for. Para que ela seja uma bênção, simplesmente no falar, no ajudar, no ajudar a carregar uma sacola de compra no mercado, no ajudar a alguém a atravessar a rua, para atender à necessidade de qualquer pessoa. Quando esses princípios são incutidos desde a educação, desde pequeno na criança, e mesmo quando numa idade mais juvenil, isso é impresso, a criança entende o princípio por trás daquilo. E aí não vai importar a situação, ela vai entender, ela vai saber qual deve ser a ação dela, uma vez que ela tem um espírito altruísta, um caráter altruísta que não está preocupado com seus próprios interesses, mas sim É isso com o bem mesmo. do próximo. Eu vi que tem bastante gente comentando, tá ali, tá Mônica, tem bastante gente que entrou, que legal que vocês estão aqui, gente. E com certeza é muito importante a gente fazer isso tudo juntos, porque a gente vai aprendendo juntos, né? A gente vai crescendo cada dia. Acho que isso é o mais importante, a gente não tá parado, a gente tá crescendo. E o resultado, né, que eu falei que eu ia falar mais para frente, o resultado de ensinar com esses princípios, né? Qual que é o resultado? O que a gente vai encontrar numa criança, num jovem, num juvenil educado dessa forma? O que a gente vai encontrar? A gente vê que a criança ela se familiariza com Cristo. Então Cristo começa a ser o centro da vida da criança. Ela tem um problema, ela vai orar. Ela tem uma dificuldade, ela vai falar com Jesus. Ela vai perguntar sobre Jesus. Ela vai questionar algumas coisas sobre Jesus. Ela vai sentir Jesus perto dela. Às vezes ela está passando um momento de medo, mas ela aprendeu a confiar. Então Cristo faz parte da vida da criança. Essa é a familiarização, né? Familiarização da alma com Cristo. Então, a criança se familiarizar, ter Cristo como seu amigo, como alguém próximo, alguém que está ali com a família, está protegendo, está guiando, está em todos os momentos. Então, isso é muito importante, né? Esse é um resultado. Quando a gente educa com a verdadeira educação, a gente tem a criança familiarizada com Cristo. Cristo faz parte da vida dela. E é muito legal a gente ver que os resultados da nossa própria educação, né? Quando a gente está educando os nossos filhos, a gente vê eles, né, ali falando sobre Cristo e pedindo e meditando na vida de Cristo, tendo alguma dificuldade, pedindo ajuda. Isso é muito legal. E outro resultado também é a aceitação de Cristo como guia. Então não é eu que decido, não é eu que quero, não é eu que vou ali, faço aqui, faço lá e faço acontecer. Não, é Cristo que vai dizer. Então, filho, nós vamos orar para que Cristo mostre a vontade dele. Cristo vai dirigir a nossa vida. Cristo vai mostrar o que a gente deve fazer nesse caso. Ele vai guiar a situação. A gente está passando por esse momento, Cristo sabe, Ele está sentindo essa dor conosco, Ele vai nos ajudar a passar por isso.
Então, isso aí é muito legal, né? Ter Cristo como seu guia. A criança vai sentir isso e ela vai viver isso, ter Cristo como guia. Esse é um resultado também dessa educação para a redenção, né? E o poder de realizar os mais nobres ideais. Então, a gente tem, às vezes, ideais nobres e com esse tipo de educação a gente consegue o poder em Cristo para conseguir realizar, né? Realizar. Eu tenho o desejo de realizar alguma coisa pelo próximo, ou realmente pedir para Deus transformar o nosso caráter e a criança vai vendo que ela vai evoluindo, que ela conseguiu resistir àquela tentação que foi difícil, mas ela conseguiu. Ela entendeu que tem um poder maior do que ela, que ajudará a vencer, né, essa dificuldade que ela tem. Então, isso é muito importante também, isso eu achei muito interessante, né? A educação que pensa na redenção é dessa forma, a criança consegue entender que ela, junto com Cristo, ela tem o poder para realmente realizar e ser, né? Ser transformada por Cristo. E também nós, como educadores e as crianças, ela encontra a fonte de sabedoria. A criança entende, através dessa educação, que realmente a fonte de sabedoria é Deus. Então a gente deve buscar Ele em tudo, 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 tudo. Se eu quero aprender, se eu quero saber por onde que eu devo ir, o que eu devo fazer, a fonte é Cristo. Então Ele é a fonte de toda a sabedoria, Ele é o princípio de toda a sabedoria. Então quando a gente tem isso como princípio dentro do nosso lar, Cristo como centro, um dos resultados é esse, né? A criança, ela consegue entender que a fonte de toda a sabedoria vem de Deus. Então, não sei se o Roger quer fazer mais algum comentário. Eu fiz uma sominha aqui, uma soma dos itens desse primeiro parágrafo da página 30, que a fonte da sabedoria ela é o resultado do quê? Da familiarização da alma com Cristo, aceitação da sua sabedoria, ou seja, da sabedoria de Cristo como nosso guia, e o seu poder como força para o coração e para a vida. Essa é a fonte da sabedoria, né? Familiarizar-se com Cristo, aceitar a sabedoria de Cristo e aceitar o poder de Cristo como a força para o coração e para a vida. Esse é o E princípio. hoje a gente não está como Adão e Eva, né, recebendo as instruções face a face do nosso Deus, mas a gente recebe cada dia uma porção do Espírito Santo para que a gente possa realizar essa obra, tanto como pais, como as crianças sentirem esse poder, né, que vem de Deus realmente para nos resgatar, nos transformar o nosso caráter, transformar a nossa vida, para que a gente possa alcançar o nosso maior objetivo, que é um dia estar com Jesus no céu. A gente sabe que falta pouco tempo, nos resta pouco tempo, essa obra é muito importante. Não dá para perder tempo, não dá para ir lento demais, a gente tem que estudar, a gente tem que realizar, a gente tem que fazer, a gente tem que ser em primeiro lugar. Então falta muito pouco tempo. Essa obra é muito importante, a verdadeira educação é muito importante. É através de Cristo no centro da educação que essa educação pode se tornar redentiva, né? Ela pode nos salvar. Eu achei muito interessante que a obra da educação e da redenção elas são uma só. Não tem como eu separar. Eu vou educar meu filho e a obra da redenção, né, a salvação dele é outra coisa. A gente vê na escola convencional que existe a grade curricular, existe a aula de religião, né? A aula de religião é uma coisa, as outras matérias são outra coisa. Mas esse não é a verdadeira educação. A verdadeira educação, Cristo está no centro e tudo gira em torno dele. Todas as coisas que eu vou aprender, que eu vou ensinar, gira em torno de Cristo, né? Então, essa é realmente a educação que leva à redenção, né? A verdadeira educação. Não sei se o Roger quer comentar mais alguma coisa. Esse capítulo é um capítulo curto, eles são apenas 3 páginas, mas a gente consegue tirar aí lições maravilhosas, né? Assim, coisas fantásticas. Não sei se mais alguém quer comentar aqui alguma coisa, pode escrever também, que a gente vai ler aqui, ou quer fazer alguma pergunta, ou tem alguma dúvida, você também pode escrever aqui embaixo. Mas a gente fez essa live agora do capítulo 4, são 3 páginas apenas. Mas na próxima semana a gente vai ter uma live com a Ruth Bazan. A Ruth Bazan tem um projeto Restaure, né, que é um ministério maravilhoso que eles têm, com vários materiais infantis e também tem um curso fantástico da verdadeira educação.
que eles elaboraram como família. A gente vai estar semana que vem com ela, com o capítulo 5 aqui, ó. Capítulo 5, a educação de Israel, que é um assunto muito importante, é um assunto comprido, tem várias páginas esse capítulo, mas também que vai trazer informações maravilhosas. Ela tem um estudo bem profundo sobre esse tema e ela vai estar aqui falando para a gente na próxima semana. Então não perca a próxima live também. Se o Roger tem mais alguma consideração aí sobre esse capítulo? Tem um trecho aqui que eu achei bem interessante, o último capítulo, o último parágrafo, né, que fala ali, os grandes princípios de educação são imutáveis, ou seja, depende da época em que estamos, se isso aqui foi escrito em 1800, 1900 e nós estamos já em 2020, mas os grandes princípios são imutáveis, permanecem firmes para sempre, visto que são os princípios do caráter de Deus. Deve ser o primeiro esforço do professor, do educador, de você como pai, de você como mãe, deve ser o primeiro esforço e seu constante objetivo auxiliar o estudante, ou seja, os nossos pequeninos, os nossos filhos, a compreender esses princípios e entrar com Cristo naquela relação especial que fará daqueles princípios uma força diretriz na vida. O professor que aceita esse objetivo é, em verdade, um cooperador de Cristo, um cobreiro de Deus. Então, quando a gente vê aqui, a gente vê, quando fala professor, isso também está trazendo para quem é um tutor, um professor que está numa sala de aula, é para você que é um pai educador, uma mãe educadora, para você que acompanha o seu filho de perto, para você que tem uma preocupação com aquilo que o seu filho aprende, como aprende e para o que está se preparando. Né? E um pouquinho antes ainda fala no final do primeiro parágrafo dessa página 30, e no preparo ganho aqui, ele está se iniciando naquele curso que abrange a eternidade. Então, como a Juliana falou, não é simplesmente uma matéria isolada que vai falar sobre religião, sobre a Bíblia, mas é tudo ali permeado sempre de Jesus Cristo, sempre da criação, do Criador, do que Deus fez, faz e ainda fará por nós. Então, tudo isso não somente educa, capacita os nossos filhos intelectualmente, mas os torna reflexos do caráter de Deus, aprendendo disso, vivendo disso, né? E de igual maneira, junto, estamos Isso preparando os mesmo. nossos Então, pequenos você para o como céu. pai, como você como mãe, se sente muito distante dessa realidade, né? Tem pessoas que escrevem, mas eu estou muito distante, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, eu não tenho tempo, eu fiz tudo errado, e agora o que que eu faço? Não se desespere. É quando a gente se coloca de joelhos, quando a gente clama, quando a gente pede, Deus ele transforma, Deus ele mostra, Deus ele guia, ele está no nosso dia, no nosso dia a dia. A cada minuto você pode pedir sabedoria de Deus para aquela situação que você está enfrentando. Então, há solução para todos, né? Cristo está aí realmente para fazer a obra em nós. Às vezes, no maior pecador, ele realiza essa obra. Então, se coloque de joelhos, se coloque em submissão, Senhor. Eu quero ser transformado, quero transformar minha casa e com certeza Deus vai transformar a sua casa também. Bom, a Zaira escreveu aqui: Juliana, podemos usar a verdadeira educação com os filhos sem necessariamente praticar. Deixa eu ver aqui. Praticar a educação domiciliar? Sim. Uhum. A A verdadeira educação educação, domiciliar. ela não engloba só a educação domiciliar. A educação redentiva, né? Ela engloba todas as áreas, né? Todas as áreas. E você pode estar com seu filho na escola e você pode praticar a verdadeira educação em casa, né? Agora, quanto mais tempo você tiver com seu filho, mais fácil será incutir os princípios nele, porque assim, é difícil muitas vezes você ensinar alguma coisa em casa e fora de casa é, você, o seu filho ser ensinado outras coisas. Né? Às vezes você não tem controle do que ele está aprendendo fora. Mas se essa é a sua realidade hoje, fale para Deus hoje. Fale para Deus, olha, minha realidade é essa, Senhor, me ajude a fazer o melhor com o que eu tenho. Me ajude a realmente ensinar a verdadeira educação para o meu filho, mesmo tendo essa realidade, que ele possa realmente ser transformado, que ele possa escolher fazer o que é certo. E Deus pode fazer tudo, né? Ele pode fazer tudo.
Ele com certeza pode fazer essa obra na sua vida. Mas, como eu disse, a verdadeira educação é para todos, porque desde o momento que nós pecamos, a gente se separou como a gente viu aqui, a gente pecou, se separou de Deus, Cristo veio para restaurar, e nós fazendo a nossa parte e Cristo fazendo dele, a gente tem uma obra completa, né? E a gente é a obra da educação e da redenção. E isso é muito importante, os resultados são maravilhosos, né? Então, como família, como pai, como mãe, coloque como objetivo, né? Você praticar a verdadeira educação, estudar sobre ela, praticar, mas mesmo que você consiga dentro da sua realidade, eu consigo praticar dessa forma, então vai e faça o melhor. Não deixe pra, eu não vou conseguir fazer nada mesmo, porque eu tô falando dentro dessa realidade, não, faça o melhor. Deus sempre pede que você peça que você Deus sempre pede que você faça o seu melhor dentro da sua realidade. Eu posso fazer isso agora, então eu faço o seu isso. E fique em paz e seja feliz. Quando você conseguir dar mais um passo, você dá mais um passo, você faz o seu melhor nesse passo seguinte. E Deus vai revelando, porque não dá pra gente sair daqui e ir pra cá de um dia pro outro, né? A gente tem que ir caminhando. A vida, a redenção, a educação e a redenção, ela é progressiva, né? Então a gente tem que realmente fazer o nosso melhor hoje, mesmo em qualquer situação ou circunstância que a gente esteja. Bom, acho que é isso, né, amor? A gente conseguiu aí abarcar e resumir o capítulo 4. Se você tem mais alguma consideração para a gente finalizar, e a gente faz uma oração também para finalizar, né? Não, não, acho que tá bem finalizado. Só uma dica, eu vi a Débora comentando para avisar antes da live, que qualquer dica que, tanto no canal A Escola do Lar, quanto também se você acompanha o canal Verdadeira Educação, quando você vai ali no botão de seguir, você tem uma opção para que você seja notificado sempre que tem alguma postagem, algum story ou mesmo uma live. Então, de repente, clica lá, vai no perfil, assim que terminar aqui, vai no perfil lá da Escola do Lar, o mesmo da Verdadeira Educação, se você acompanha lá, e usa essa opção, porque assim que começar a live, você vai ser notificado, fica mais fácil você não perder. Mas de qualquer forma, já está avisado, semana que vem tem live, Legal, também Juliana com a encontra Ruth semana Bazan, que vem, tá tá? A bom? gente vai avisar aqui, fique ligado aqui nas mídias sociais, no Instagram, que a gente vai estar avisando, mas vai ser no meio da semana, mais ou menos. Não sei se quarta ou quinta-feira, mas a gente avisa aí vocês, tá bom? Então vamos fazer uma oração para a gente terminar o nosso estudo, porque realmente a gente começou com uma oração, vou terminar com uma oração, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a realizar essa obra, que assim, humanamente parece impossível, mas quando a gente se coloca realmente nas mãos de Deus, né, pedindo o Espírito Santo na nossa vida, realmente essa obra se torna possível. Vamos orar então, tá bom? Querido Deus, agradecendo o Senhor por essa live, por essas pessoas que estão aqui, essas pessoas que vão assistir ainda esse conteúdo, Senhor, que o Senhor possa estar com cada uma delas, abençoando. O Senhor sabe a realidade de cada um, o Senhor sabe a dificuldade de cada um, o Senhor sabe as limitações de cada pessoa e as nossas também, Senhor, mas sabemos que se colocarmos nossa vida em cooperação com a Tua, a obra é completa, Pai. A vitória é garantida por meio de Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude a refrear Amém. os nossos desejos pecaminosos, nos ajude a abandonar aquilo que não é da tua vontade, para que possamos assim educar nossos filhos da melhor maneira possível, com o objetivo, o único objetivo de te encontrar um dia nos céus. Entregamos Amém. todas essas mães, esses pais que estão ouvindo essa Amém. live para que sintam o poder do seu Santo Espírito e que possam ter transformações reais na vida deles. E que possamos estar preparados, Pai, para logo estar contigo nos Amém. céus. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, grande beijo. Foi muito bom ter Amém. vocês aqui. Que Deus abençoe muito vocês e que Tchau, vocês tenham uma tchau, boa semana. pessoal. Tchau. Amém. Tchau, tchau, pessoal.